Central 3. Aquele recadinho de começo, melhor forma de ajudar o Medo e Delírio no Pix recorrente no medodelirioembrasilha@gmail.com. Alô, Rio de Janeiro! Dia 25 de abril, no sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai estar lançando o livro Juízo Final, da Gabriela Biló, com a nossa participação e do designer Pedro Inouye, na livraria Janela de Laranjeiras. É, aquela ali na General Glicério. Então, 25 de abril, às 16 horas, 4 horas da tarde, na livraria Janela de Laranjeiras. Bora lá, porra! Agora, bora pra abertura. Você é a pessoa que entra no grupo do WhatsApp da família e diz assim pra cunhada: isso aí é fake news, hein? Aí você que não presta. A cunhada que manda o fake news é legal. Você que diz que é mentira, incomoda, né? Você que diz, ó, isso aí é misoginia. Ó, isso aí é racismo. Essa relação é abusiva. É você que é o problema. Você que denuncia o violento, o abusador, o caluniador, você que é o problema. Porque tá todo mundo fingindo que não vê, fazendo vistas grossas e convenientemente convivendo com essa podridão. Aí você vai lá e acende a luz. Nada incomoda mais do que um bom exemplo. Quando você tem uma pessoa na sua frente e ela fala a verdade, ela é íntegra, ela é honesta, ela é sem malícia, ela não é competitiva, ela te irrita. Você quer fazer uma fofoca, ela não escuta. Você quer combinar um jeito de tirar a coisa dos outros, ela diz, não, isso aí eu não me envolvo. Aí você já começa a suspeitar que ela vai te denunciar, porque ela não aceitou fazer parte do esquema. Aí você já coloca um X nas costas dela. Eu já ouvi pessoas angustiadas dizendo, pastor, eu me converti e começou a dar tudo errado na minha vida. É verdade, irmão, pode acontecer mesmo. Jesus disse, olha, o mundo me odiou e vai odiar vocês também, como ovelhas no meio de lobos. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 26 de 2026. Que lindo, cara. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. A prisão do Fujão. Tamo de volta, senhoras e senhores, e nesse episódio a gente vai falar do incrível arco dramático do ex-chefe da inteligência brasileira. Tô chegando aqui no mais. O escorregadio, o ensaboado, o Fujão. Mas antes agradecer a todo mundo que esteve no lançamento do livro em Brasília. Muito obrigado pelo carinho, valeu demais pela força. Mas vamos seguir. Vamos seguir. A gente já começa com notícia quente. Mossolzão. O deputado federal cassado Alexandre Ramagem foi preso hoje. Que delícia, cara. Pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos, mais conhecido como ICE. O roteirista do Brasil tá de parabéns. É você, Deus? Deus mandou dizer que sim. Porra, é nós que voa, bruxão. Que roteiro maravilhoso foi escrito pro ex-chefe da ABIN, hein? Ramagem está foragido nos Estados Unidos desde setembro de 2025. Aqui, deputado Ramagem, eu estou aqui em segurança nos Estados Unidos. Eu tive que trazer a minha família para a nossa proteção. E tem mais um motivo. Esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe para análise nos Estados Unidos. É só mandar formalmente para cá e esperar a declaração da maior nação livre, efetivamente democrática do mundo. Ai, se eu te pego. Essa fuga que ocorreu em meio ao julgamento dele no Núcleo 1 da trama golpista, em que o Supremo Tribunal Federal o condenou a 16 anos de prisão. Investigadores da PF descobriram que Ramagem deixou o Brasil pela fronteira com a Guiana em Bonfim. A investigação apurou que após chegar a Roraima, ele seguiu de carro
Brasil e cruzou a fronteira, onde apenas um rio separa os dois países. E com a ajuda de garimpeiros ilegais de quem o ex-chefe da ABIN era muito próximo. Brasil bagunça. A fuga ocorreu no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo votou para condená-lo. Com isso, o magistrado decretou a prisão de Ramagem. Já na Guiana, Ramagem embarcou para Miami, nos Estados Unidos. Há registro da chegada dele em 11 de setembro no país norte-americano. Ao que parece o segundo pior 11 de setembro na história dos Estados Unidos. Mas essa data é importante, 11 de setembro. A gente está em abril. São 7 meses de estadia. Quer dizer, 7 meses de fuga nos Estados Unidos. Guarda essa informação aí. Que isso, bro? Que deselegante. Eu não tô doido, não. Eu vou te interromper um segundo falar, Neila. para nós chamarmos o Paulo Figueiredo. É importante vir aqui esclarecer algumas informações, até porque nós estamos numa situação sui generis, né? Onde, segundo a imprensa, o diretor-geral da Polícia Federal tem dito que essa prisão foi uma cooperação entre o governo brasileiro e o governo americano, e essa é uma informação que nós não temos. Pois é, no começo o Paulo Figueiredo foi mais cuidadoso dizendo que não tinha as informações. Mas depois ele foi mais enfático e disse que a PF estava mentindo e a imprensa também. Digamos que o Paulo Figueiredo foi bastante enfático, né, Constar. Desculpe. Bom, eu vou voltar a falar do caso do Alexandre Ramagem aqui, né? Que infelizmente a gente continua vendo muitas informações desencontradas e muita gente fazendo justamente aquilo que eu recomendei que não fizessem. Afirmações enfáticas. A Polícia Federal mentiu, a imprensa toda errou, só eu sei o que aconteceu, ele vai ser solto em 24 horas, tic-tac, tic-tac. Ó, fica a dica aí de não convidar Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino para a mesma mesa de bar, hein? Ou pelo menos tirar armas e objeto perfuro cortante da mesa. Eu conversei com o próprio Alexandre Ramagem, conversei com a esposa dele, eu sou sócio da empresa que está fornecendo assistência para eles, a Emigrex, e a informação que nós temos não condiz com a fala do diretor da Polícia Federal. Então seria muito oportuno que ele apresentasse qualquer evidência dessa afirmação. A gente aposta que o Paulo não falou com o Ramagem, até porque nem advogado do Ramagem o Paulo é, né, porra? E, porra, nesse segundo governo Trump, pelo menos parece, ou parecia, que se alguém é preso pelo ICE, demora até conseguir falar com alguém. Eu também conversei com autoridades dos Estados Unidos que desconhecem essa cooperação. O que se sabe é que há um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro, que um pedido antigo do ano passado, que permanece ainda sob análise do Departamento de Estado sem nenhuma movimentação. E o grande medo deles é o governo Trump mandar o Ramagem de volta pro Brasil. Diz aí, Ramagem, 11 dias antes de ser detido pelo ICE. Aí sabe o que o Lula disse agora há pouco, Alan? Nós queremos combater, sim, o combate ao crime organizado, mas tem uma condição, Trump. Você mande aí os foragidos aí, que são condenados brasileiros, estão foragidos nos Estados Unidos. Você acha que ele está falando daqueles que fazem comércio de armas? Não. Que fazem desvio financeiro? Não. Sabe o que é que o Lula quer? Prender meu pai aí. Levar o Alan, me levar para o Brasil. É uma boa ideia. Com essas condenações ilícitas, indevidas, injustas, arbitrárias, falsas, fraudulentas. Tá bom, já. Do Alexandre de Moraes. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Será mesmo? Que aqui está realmente mostrando que é o país da liberdade, que tem soberania, que defende a liberdade de expressão. E volta o Paulo. E essa detenção foi uma detenção do ponto de vista imigratório. Todo mundo sabe, é de conhecimento público, que o governo Donald Trump tem uma política bastante dura com imigrantes. Pô, e tem ironia mais maravilhosa do que essa? Não tem. Mas é importante dizer que o status imigratório do Alexandre Ramagem é, nesse momento, 100% legal. Ele tem um pedido de asilo protocolado desde novembro, que aguarda o julgamento das autoridades americanas e não foi negado. O Paulo acha que o ICE não extradita ninguém em situação legal. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? E a extrema-direita ficou perdidinha com essa história. Ramagem é preso nos Estados Unidos. Será mesmo? Será mesmo? Isso daí é uma detenção, não é uma prisão propriamente dita. Ele meteu essa. E faltou o pessoal combinar o discurso. A verdade sobre a prisão de Alexandre Ramagem. Porra, peraí, é prisão ou não é prisão, caralho? Ele continua detido, ele tirou um mugshot. Tudo bem, tem gente que tira mugshots numa situação de questão aí imigratória, né? Quando é detido, mas tudo isso tá muito estranho. Tudo isso tá muito estranho. Bom, pra quem não sabe, mugshot é aquela foto de preso, né? Que vocês devem ter visto a do Ramagem por aí. Pô, os caras estão discutindo semântica entre detenção e prisão. É que são duas coisas diferentes, né? Ele ter sido por razões, não preso, mas detido, né? Existe uma diferença no termo, principalmente em inglês, existe em português também, de arrested to detained, né?
O Ramagem não foi arrested, portanto ele não foi preso, ele foi detido temporariamente pelas autoridades imigratórias. E desde já a gente pede perdão! Existe uma versão oficial do governo Lula e da grande imprensa, e existe uma outra versão, a versão de quem acompanha o caso por dentro. E essas duas versões, elas não se encaixam, elas não são compatíveis. Eu vou te mostrar os dois lados, e no final eu vou te dizer qual que eu acho que é a verdade. Vocês me digam aí, qual é a chance do Deltan do PowerPoint fazer um vídeo dizendo que o Lula tá certo em qualquer coisa? Mas o mais abalado de longe é o Alan dos Santos. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Que delícia, cara! O Alan passou o dia inteiro correndo atrás de todo mundo que ele conhecia para ajudar o Ramagem. Eu estava dizendo que eu só vou dar bom dia depois, quando eu tiver com meu amigo Ramagem de novo na bancada comigo. O Ramagem faz parte do Timeline, um canal que o Alan dos Santos tinha com o Ernesto Lacombe. Mas dias antes, o Lacombe tinha anunciado a saída dele da Timeline. Daqui a pouco só vai sobrar o Alan dos Santos na Timeline. Não tô lá no estúdio porque a qualquer momento eu posso, se Deus quiser, sair daqui de casa para ir buscá-lo, né? Então, é dessa maneira que eu começo o programa. Repito, não vou dar bom dia porque ainda não é um bom dia. Será em breve. E todo mundo apostou que não tinha nada a ver com uma cooperação entre governos, hein? Se Deus quiser, a gente vai ter o Ramagem de volta. Vai ser uma vergonha pra Polícia Federal, vai ser uma vergonha pro Lula. Toda essa canalice que tá sendo feita com a Ramagem. E se prepare para rir. A Ramagem estava dirigindo, foi parado, pelo menos a informação que eu obtive através da família e do próprio, que ele estava dirigindo, foi parado por uma possível infração de trânsito, apresentou uma carteira de motorista que era carteira brasileira, uma vez que ele ainda não tinha tirado a carteira americana, e quando isso acontece, se verifica o status imigratório. Como ele ainda não há uma concessão de asilo permanente a ele, o ICE foi chamado. Ai, se eu te pego. Vocês lembram daquela informação que a gente pediu pra vocês guardarem? Pô, de novo, cara! Aquela informação de que o Ramagem tava no 7º mês de fuga, né? Certamente. Esses canalhas fizeram meio que uma denúncia anônima dizendo que tem gente dirigindo sem carteira na rua dele, e aí pegaram o Ramagem. Que delícia! Essa foi a cooperação entre os governos. E isso tirou da gente um sorriso de orelha a orelha. Agora, resta saber também por que Ramagem estava dirigindo um veículo com uma carteira de motorista que ele não pode dirigir. Ele é burro! O sentimento de impunidade era tão grande. Esse é o menor dos problemas, claro. Em toda essa... Na verdade, ele pode dirigir por um tempo. É que enquanto você está num processo de asilo, a Flórida especificamente dificulta muito que você tire uma habilitação, a não ser que você já esteja com um status permanente. É muito difícil. Exige uma série de documentações que você fique esperando a imigração te mandar e muitas vezes você não recebe. O Ramagem estava aguardando essa documentação e, obviamente, necessitou se locomover. Ô, coitado, e não tinha outro jeito, né? Como é que a pessoa vai se locomover sem ser no próprio carro, gente? Sarcasmo! E, portanto, isso aconteceu. Mas ele tinha, sim, uma habilitação válida, que era a habilitação brasileira. Você só tem um limite de tempo, de quanto tempo pode dirigir com a habilitação brasileira. Bom, os brasileiros até podem dirigir com carteira de habilitação nacional, mas por 180 dias, o que daria 6 meses. O Ramagem tá lá há 7 meses. Errou! Ou seja, o Ramagem tá nos Estados Unidos dirigindo nesse contexto de ICE não é exatamente uma coisa muito inteligente pra ele fazer. Você é burro. A Ramagem tá, nesse momento, conversando, tá com acesso, continua conversando conosco, conversou com os advogados, está sendo acompanhado também por advogados e a expectativa é que ele seja liberado o mais brevemente possível. Se é esse o caso, o Ramagem tem alguns privilégios, que deve ser o único preso pelo ICE que pode conversar com advogados, familiares, amigos, etc. Segundo essa fonte com a qual eu acabei de conversar, Tainá, ele estaria, inclusive, no centro de imigração. Em condições normais, alguém apreendido pela imigração teria acesso aos advogados. Mas governo Trump e condições normais não cabem na mesma frase. Então aí já é outra história. Infelizmente, o ICE aqui nos Estados Unidos funciona, parece até um pouco o serviço público brasileiro. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O ICE aqui é muito demorado, o processo imigratório aqui nos Estados Unidos é muito sobrecarregado pela quantidade enorme de imigrantes, principalmente que entraram durante o governo Biden aqui. Apresenta exagero. Então é um serviço que não funciona bem. Pra caralho. Você vê que pro Paulo Figueiredo, o ICE funcionar bem é ele fazer ainda mais merda. Não é muito rápido, mas a nossa expectativa é que ele seja liberado o mais brevemente possível. E eu acho que a narrativa do Andrei vai ficar um pouco prejudicada, mas veremos. Andrei aí é o Andrei Rodrigues, diretor-geral da... Duas letras, PF. Mas tudo isso aí foi nos primeiros momentos. A expectativa é que ele seja solto o mais rapidamente possível, nem que seja sobre alguma forma de bond, que é uma espécie de fiança aqui, que
que é uma fiança imigratória que serve para que ele aguarde o caso de asilo dele em liberdade, que é um caso muito robusto, né? Uma vez que a própria administração Trump reconhece que o Alexandre de Moraes é um violador internacional de direitos humanos. Direitos humanos é o cacete! Temos que acabar com a política de direitos humanos no Brasil. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Então o juiz que determinou a prisão dele é um juiz violador internacional de direitos humanos. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Essa designação que foi feita através da Lei Magnitsky, ela permanece em efeito. Os efeitos financeiros dessa designação foram suspensos, mas a designação como violador de direitos humanos permanece. E olha como o Eduardo não vem agindo da forma, digamos, mais inteligente possível. O momento em que nós nos encontramos já é consolidada a perseguição do Alexandre de Moraes. Não é. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que chegou a aplicar sanções da Lei Magnitsky. Repita comigo. Magnitsky. Contra o perseguidor Alexandre de Moraes, além de mais recentemente ter sido publicado um relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso americano falando e reafirmando a condição de perseguidor do Moraes. Isso sem falar nas várias declarações do presidente Trump e também de dentro do State Department, que já se posicionou da mesma maneira. Então, o que nós estamos trabalhando, torcemos e esperamos é a mais rápida liberação do Alexandre Ramagem. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né? Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política. Mas volta para a entrevista do Paulo. Paulo, eu vou trazer uma informação aqui para nossa conversa, porque a gente já tinha essa declaração de Andrei Rodrigues de que houve uma cooperação, né, entre a Polícia Federal e autoridades dos Estados Unidos, e a Polícia Federal acabou de soltar uma nota confirmando essa informação. Que maravilha. A confirmação foi dada pro Kleber Lourenço lá no ICL, matéria do dia 13. Segundo o diretor-geral da PF, a prisão não ocorreu de forma isolada ou casual, mas sim como desdobramento de um trabalho coordenado entre os dois países. A cooperação envolveu o compartilhamento de informações e o alinhamento de medidas para localização e detenção do ex-parlamentar em território americano. Tá, disso a gente fala depois, mas vamos voltar com aquela cena maravilhosa. Então, a instituição, a Polícia Federal, confirmou essa informação de que a prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos Estados Unidos. Aí, ó. Queria que o Paulo comentasse agora. Se vira, nos 30! Pode aí. Porque não é uma declaração só do Andrei Rodrigues, a Polícia Federal também confirma, corrobora essa informação de que houve uma cooperação entre os dois países, né? E eles apresentam alguma evidência disso ou é só a palavra da Polícia Federal? Por enquanto nós temos só a nota, essa confirmação da informação. Pô, que é o quê? Que a Polícia Federal apresente um documento. Ah, se fuder, pô, pelo amor de Deus. E bora com a Miriam Leitão. O que eu mais gostei nessa apuração foi descobrir isso, que tem um delegado brasileiro dentro do ICE. Ai, se eu te pego. Dentro desse órgão tão falado ultimamente, que é o órgão que combate a imigração ilegal de forma, inclusive, muitas vezes condenável, né? Como se viu em Minneapolis. Mas tem um delegado lá e tem delegado em outros órgãos. E tem também oficiais deles no Brasil. E eu perguntei para as minhas fontes, falei, vem cá, mas e os problemas entre o governo Trump e o governo Lula? Não, nada disso interfere. A gente sempre cooperou e continua cooperando. A Miriam tá dizendo que foi uma cooperação entre os países e que não tem nada a ver com qualquer acordo recente, não. Como esse aqui, ó. Depois de amplas negociações, o governo fecha um acordo com os Estados Unidos para a cooperação na área da segurança pública. Depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, as negociações foram destravadas e agora os dois países passam a trocar informações em tempo real. E essa notícia aí deve ter enlouquecido a extrema-direita. Na prática, isso funciona como um raio-x à distância. As autoridades brasileiras passam a receber dados e relatórios de inteligência sobre cargas suspeitas ainda antes de chegarem ao país, o que aumenta as chances de identificar armas e drogas que abastecem o crime organizado. Os números chamam a atenção. Só no último ano, mais de 0,5 tonelada de armas e peças foram apreendidas com origem nos
nos Estados Unidos, além de mais de 1,5 tonelada de drogas apenas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do governo é reduzir a entrada desse material ilegal no Brasil e, a partir desse piloto, ampliar a cooperação com outros países. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, estará em Washington para avançar nessas negociações. A maioria dos fuzis encontrados no Brasil vem dos Estados Unidos. E isso aí é uma baita notícia. O presidente Lula falou em entrevistas que estava em diálogo com o presidente americano Donald Trump justamente sobre segurança. Ele falou até que passou nomes, endereços de criminosos procurados aqui no Brasil que estariam nos Estados Unidos. Um desses seria o Ricardo Magro, dono da refinaria de Manguinhos, um dos maiores sonegadores do Brasil. E muito curiosamente, olha, vejam só, Paulinho Figueiredo saiu em defesa do Ricardo Magro. Segundo Paulo, o Ricardo Magro, coitado, é um bilionário que fez tudo dentro da lei e é perseguido pelo PT. Mas volta com a Miriam Leitão e o delegado brasileiro dentro do ICE. E o delega não tá lá pra caguetar imigrante ilegal não, hein? Ele fica ali separando dentro de todos aqueles imigrantes ilegais que eles estão indo atrás, pegando pra deportar, quem é foragido da justiça. Ele diz que isso é uma rotina e que em cada avião veio pelo menos 2, 3, às vezes até 5 pessoas que outros crimes comuns, não é crime de esse específico que era de tentativa de golpe de Estado, que ele foi condenado a 16 anos. Então, no caso, o que aconteceu? Presta atenção que isso aqui é importante. Esse oficial de ligação informou, olha, tem essa pessoa que nós estamos procurando, Alexandre Ramagem, e ele está com os documentos que ele tinha de passaporte foram cancelados pelas autoridades brasileiras. Então informou isso para o ICE. O ICE detectou essa tentativa dele de usar o documento que já tinha sido cancelado numa operação que eu acho de aluguel de carro. E aí eles trocaram informação. Ou seja, o Ramagem não foi parado ao acaso pelo ICE. Deus abençoe o nosso querido Brasil, dominado por essa polícia maldita, que já foi um dia muito gloriosa, a Polícia Federal. A sua mão e meu pau. E tem mais detalhe delicioso que contradizem o Paulo, o Eduardo e toda a extrema-direita. Tudo começou em há um tempo atrás, em 27 de novembro do ano passado, quando Alexandre Ramagem, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, já estava nos Estados Unidos e a mulher dele, a procuradora Rebeca Ramagem, viajou para a Flórida com as 2 filhas e dezenas de malas na bagagem. Suspeito. Nessas malas, a Polícia Federal, por determinação do Supremo, revistou, viu as roupas e também apreendeu o celular da Rebeca Ramagem. E a PF viu que entre 10 malas, 5 eram de roupas do Ramagem. Discreta! Estrategicamente discreta. Não havia nada irregular naquele momento, mas por isso mesmo que a Rebeca Ramagem continuou a viagem com as filhas. Mas como tinha as 5 malas de Alexandre Ramagem... Porra, gente, qual o problema? O cara só quer ter opções de luquinho, porra. O alerta dentro da Polícia Federal já foi ligado porque justamente a PF queria saber o paradeiro do ex-deputado que estava foragido já nos Estados Unidos e até então a PF não sabia onde que ele estava. Quando então a Rebeca leva essas 5 malas de roupas do Alexandre para os Estados Unidos, lá no aeroporto onde ela desembarcou nos Estados Unidos, já havia um oficial de ligação que é um representante da PF aqui, brasileiro, que trabalha e mora nos Estados Unidos. Ele já começou um monitoramento para saber qual carro que buscaria a Rebeca e as suas filhas no aeroporto. Foi quando a PF então descobriu que o carro que buscou a Rebeca Ramagem no aeroporto era o carro usado por Alexandre Ramagem. Após semanas, então, a PF fez uma campana, que é aquele serviço de inteligência velado, quando não há uma identificação da polícia, nem um uniforme, por exemplo. É uma espécie de vigilância na frente da casa. E o Alan não gostou. Eu tô com sangue nos olhos, cara. Maconheiro! Não vejo a hora do Ramagem estar de volta e a gente vai dar a volta por cima. Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Mas Deus não quer. Mas ainda tinha um empecilho. A Polícia Federal não pode prender nenhum brasileiro, nenhum foragido em outro país. Precisa de uma cooperação internacional. E aí um outro entrave também é a questão burocrática. Por quê? O Alexandre Ramagem entrou com o passaporte diplomático dele nos Estados Unidos. Mesmo que estivesse cancelado já pelo Itamaraty em meio do ano passado, esse cancelamento ainda não estava dentro do sistema internacional. Foi só em dezembro, quando a PF descobriu o paradeiro de Ramagem, que a PF mudou o procedimento interno aqui no Brasil para colocar os passaportes diplomáticos cancelados na Interpol.
Interpol. A partir, então, do fim de dezembro, é que os Estados Unidos tiveram acesso também a essas informações, que o Ramagem estava sem o passaporte em solo norte-americano, mas ainda tinha o visto, e o visto venceu em março, no mês passado. Então tem todo um cronograma, uma cronologia, o passo a passo dessa investigação, e que agora, ontem, a meio-dia, com o passaporte cancelado, com o visto já vencido, a Polícia Federal, sabendo o endereço dele, avisou o ICE que fez essa detenção, sim, como dizem os aliados do ex-deputado, por conta de uma infração de trânsito. Toma! Então fica combinado. Não é que o ICE tropeçou no Ramagem, não. Foi a que levou o ICE ao Ramagem. É muito bom. E ver o ICE fudendo a extrema-direita, que lambe as bolas do Trump. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Nos deixou demasiado felizes. Agora quem vai decidir é o juiz. O próximo passo é ele será levado diante do juiz em Orlando para decidir a situação dele. Ele vai alegar que ele tem um pedido de asilo que ele apresentou junto às autoridades americanas. Vamos ver se isso o favorece lá nesse momento diante do juiz. É a justiça que vai decidir. Aí, Pedrinho Daltro, durante a pesquisa, tropeçou num vídeo da Rádio Pan-Americana S.A. com aquele Luiz Felipe Dávila. Pois é, ele mesmo, o cara do... Que tristeza. Daquele partido. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência agora onde é? O Partido Novo. E ao invés de uma defesa do Ramagem, a gente foi brindado com uma defesa dos Estados Unidos. A bandeira americana. Caniato, nos Estados Unidos não tem quebra-galho, não. Não tem liga, pega o telefone, liga lá, resolve o negócio do meu amigo, do meu chapa. Isso não existe. Que parece. Porra, vai me meter essa, rapaz? Imagina só, o Trump perdoou meio mundo, aí o cara mete uma dessa. Um pessoal encrencado com a lei doava uns milhões pro Trump e o perdão chegava rapidinho. Não tem essa história de agora que deu essa emergência, que provavelmente ele pode ser extraditado para o Brasil, que você pega o telefone e liga, ô Eduardo, você que tem muito amigo aí no governo, liga lá e vê se quebra o galho do Ramagem. Não é assim que funcionam as coisas em país civilizado. Em país civilizado não, né? Mas a gente tá falando dos Estados Unidos. Essa mentalidade de quebra-galho funciona no Brasil, mas não funciona nos Estados Unidos. Funciona assim! Não grita aqui não. Tá, desculpa. Pois é, tava tudo muito bom, muito divertido, mas a informação chegou na Casa Branca e, muito provavelmente só por isso, o Ramagem escapou das garras do ICE. Sabe como é que é, né? Ramagem deve ter sido o primeiro ex-chefe de inteligência que conseguiu a proeza de ser preso pelo ICE. E não tenha dúvidas, essa é a nossa redenção. Ramagem irá dormir todas as noites com medo da deportação. Trump, Orbán, Meloni. Olha, não tá fácil pro governo Trump não, hein? Mesmo antes do resultado final, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, nosso prezado primeiro-ministro Orbán, reconheceu a derrota nas eleições parlamentares desde domingo. Muito legal, melhor que E sempre lembrando isso aqui. Nos afinamos praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dadas as afinidades que nós temos. Bom, mas seguindo, na véspera da votação, quem teve lá na Hungria foi o J.D. Vance. Precisamos reeleger Viktor Orbán como primeiro-ministro da Hungria, não é verdade? Pois é, o J.D. Vance participou de um comício do Orbán de forma discreta. Olá, senhor presidente, como vai? Oi. J.D., você poderia me dar um segundo, só que eu... Bela plateia que vocês têm aí, hein? Senhor presidente, o senhor está de frente a 5 mil patriotas húngaros e acho que eles o amam ainda mais do que amam a Viktor Orbán, hein? Nisso eu não acredito. A gente também não acredita, Trump. Estou aqui para ajudá-los nesse ciclo eleitoral. Mas quando me sentei para conversar com Viktor Orbán, não falamos de política. Falamos disso, daquilo. Aqui estão 5 coisas que precisamos, de que o povo húngaro precisa dos Estados Unidos para fortalecer a nossa parceria e alcançar a prosperidade. Esse é o tipo de liderança que precisamos. Antes, o Trump tinha postado na rede social dele lá, dizendo que usaria todo o poderio econômico para fortalecer a economia húngara. Mas só se o Orbán fosse reeleito, claro. É babaca pra caralho. Soberania e democracia são fundamentalmente sobre o povo escolher. E parte da razão pela qual estamos aqui, parte da razão pela qual o presidente dos Estados Unidos me enviou aqui, é porque achamos que a quantidade de interferência vinda da burocracia de Bruxelas tem sido verdadeiramente vergonhosa. Eu não vou dizer ao povo da Hungria como votar. Caralho! A cara nem treme.
Eu incentivaria os burocratas de Bruxelas a fazerem exatamente a mesma coisa. Então, Vitor, obrigado, é bom te ver. Pois é, mais do que apoiar o Orbán, o J.D. Vance foi lá cuspir na União Europeia. Sabe como é que é, né? O Trump e os seus aliados supremacistas Tem que ser falado. não aguentam a ideia de uma Europa que não seja branca. Pronto, falei. Olha o J.D. Vance falando do Reino Unido, quando o primeiro-ministro era o Rishi Sunak, que é de origem indiana. Qual será o primeiro país verdadeiramente islâmico a obter uma arma nuclear? Nós pensamos, talvez seja o Irã, sabe? O Paquistão. Mas aí a gente decidiu que talvez seja o Reino Unido, dado que o Partido Trabalhista assumiu o poder. Mas aos meus amigos conservadores eu tenho que dizer que vocês precisam lidar com isso. But to my Tory friends, I have to say, you guys have got to get a handle on this. É bastante complicado, né? O governo Trump é uma competição pra ver quem é mais racista. E tem um candidato fortíssimo a campeão. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? O senhor vai condenar o David Duke e dizer que não quer o voto dele ou de qualquer outro supremacista branco nessa eleição? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? Pra você entender, eu não sei nada sobre o David Duke, ok? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So eu não sei nem nada sobre o que você tá falando sobre supremacia branca ou supremacistas brancos. I don't know. I mean, I don't know. Did he endorse me or what's going on? Eu não sei. Ele me apoiou? O que aconteceu? Because, you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. Porque eu não sei nada sobre o David Duke e não sei nada sobre supremacistas brancos. Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about. Eu tenho que analisar o grupo. Eu não sei de que grupo você tá falando. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I have to look. Você não quer que eu condene um grupo do qual eu não sei nada. Eu tenho que avaliar. I mean, I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but... Eu tô falando sobre o David Duke e a Ku Klux Klan, mas... I don't know, honestly, I don't know David Duke. I don't believe I've ever met him. I'm pretty sure I didn't meet him, and I just don't know anything about him. Eu não sei nada sobre... Honestamente, eu não conheço o David Duke. Eu acho que eu nunca conheci ele. Tenho quase certeza que não conheci, mas o que acontece é que eu não sei nada sobre ele. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Volta pro J.D. Vance. Eu acho terrivelmente irônico que as pessoas estejam me acusando de promover algum tipo de influência estrangeira. Falando sério? Lamento dizer isso, pois obviamente são economias muito maiores e países muito mais populosos na Europa, mas a maioria das capitais políticas europeias não tem sido tão prestativa à causa da paz entre a Rússia e a Ucrânia quanto Viktor Orbán. Porra, e isso aí é de um cinismo difícil de dar conta, hein? Bom, aí um âncora da Fox News fez essa pergunta aqui pro J.D. Vance. O senhor acha que valeu a pena apoiar Viktor Orbán naquela eleição, considerando que ele perdeu por uma margem significativa e é um dos poucos líderes europeus que apoia Vladimir Putin? Pois é, segundo Vance, quem quer a paz é o único aliado do Putin na Europa. E sim, a OTAN tem sua parcela de culpa nessa guerra, em especial os Estados Unidos. E a União Europeia também tem que assinar o BO. Mas ainda assim, é preciso ser dito que quem mata civis há 5 anos aos montes é o Putin, não o Zelensky. Aí, nesse momento, a Rússia tá tomando pau da Ucrânia. Por lá é uma guerra tecnológica, e os ucranianos são capazes de inovar rapidamente, ao contrário dos russos. Tem muito russo morrendo também. Só no último mês disse que mais de 35 mil mortos, que é um número assustador. Difícil ter uma guerra que não seja estúpida, né? Bom, e boa parte das mortes são registradas em vídeo, a maioria por drones. E os vídeos são absolutamente desesperadores. E a guerra também foi pro território russo, com ataques de drones em instalações cruciais para a máquina de guerra russa. Mas volta com o J.D. Vance. Uma das razões pelas quais decidimos fazer isso não é porque a gente não sabe ler pesquisa. A gente sabia que tinha uma boa chance do Viktor perder. Mentira. O que eles queriam é tentar reverter as pesquisas, porra. Trump hates losers. They're losers. They're just losers. Fizemos isso porque ele é um dos poucos líderes europeus que vimos que se dispôs a enfrentar a burocracia de Bruxelas, que tem sido muito, muito ruim para os Estados Unidos. Pois é, fizeram, mas... Deu errado. Tô triste que ele perdeu. I'm sad that he lost. Porra, crying the mine, arrombado! Tenho certeza que trabalharemos muito bem com o próximo primeiro-ministro da Hungria. Mas não foi uma viagem ruim porque vale a pena apoiar as pessoas mesmo que você não ganhe todas as eleições. E não perdeu por pouco não, o Orbán tomou uma surra. De acordo com dados do escritório eleitoral, após a apuração de quase 67% das cédulas, o partido Tisza de Maia pode conquistar 137 dos 199 assentos da Assembleia Húngara, uma super maioria de 2/3 que lhe permite
realizar reformas constitucionais. Em postagem nas redes sociais, Magyar declarou que Orbán lhe concedeu a vitória em uma ligação por telefone. Ao contrário de certas pessoas. Pode me culpar à vontade, não tem problema não. Os resultados da eleição, apesar de ainda não serem finais, são claros e compreensíveis. Para nós, são dolorosos, mas inequívocos. Não fomos confiados com a responsabilidade e oportunidade de governar. Parabenizo o partido vencedor. E da Hungria, o J.D. Vance foi pro Paquistão negociar com os iranianos. E Deu errado. De novo! Que delícia! J.D. Vance tá vivendo uma fase desgraçada. E esse podcast fica feliz. Alegria! Mas vamos voltar pra Europa. Sem o Orbán, sobrou a Meloni pro Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, líder do partido de direita Irmãos da Itália, e a classificou como inaceitável. Ficou nervoso. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. A escalada ocorre após a premier condenar declarações de Trump contra o Papa Leão XIV e se posicionar contra a participação direta italiana na guerra contra o Irã. Tá correto. Trump, que antes elogiava Meloni como uma jovem corajosa que havia conquistado a Europa, agora acusa a Itália de omissão. Ele criticou a decisão do governo italiano de negar o uso de uma base na Sicília para operações militares na guerra contra o Irã e de congelar um acordo de cooperação militar com Israel, em tentativa de se distanciar do conflito no Oriente Médio. Pois é isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu. Também nesta terça-feira, a primeira-ministra da Itália anunciou a suspensão do acordo de defesa entre seu país e Israel, que envolve o intercâmbio de equipamentos militares e pesquisa tecnológica. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que essa suspensão não vai afetar sua segurança. O Tratado de Defesa, ratificado em 2006 e renovado a cada 5 anos, estava próximo do fim. Na entrevista, o presidente americano afirmou que Meloni não quer ajudar com a OTAN e insinuou que ela não estaria preocupada com o risco de o Irã obter uma arma nuclear. Ao jornal italiano Corriere della Sera, Trump afirmou: "Fiquei surpreso, achei que ela tinha coragem, mas me enganei." A líder da extrema-direita, que governa a Itália desde outubro de 2022, foi uma das aliadas mais próximas de Trump na Europa e frequentemente tenta agir como mediadora entre as opiniões divergentes dos Estados Unidos e do velho continente. Essa entrevista para um jornal italiano não foi o primeiro ataque ao Papa. Pelo terceiro dia consecutivo, o presidente Trump ataca o Papa, em uma ligação telefônica com um jornal italiano. Sim, ele estava falando com um jornal italiano. E muito provavelmente alguém do Corriere della Sera arrumou o telefone do Trump, ligou para ele e ele não só atendeu como deu uma entrevista. Isso tem virado um hábito do Trump. Atenção, golpistas do Brasil. O presidente dos Estados Unidos não pode ver um número desconhecido que já vai atendendo. E nessa conversa ele disse isso sobre o Papa. Ele não entende e não deveria estar falando sobre guerra porque não tem ideia do que está acontecendo. O presidente Trump também criticou a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. A tensão ganhou contornos pessoais depois que Trump chamou o Papa de fraco contra o crime e terrível para a política externa. Meloni respondeu dizendo que as declarações eram inaceitáveis, ecoando o sentimento de grande parte da opinião pública italiana. O presidente Trump respondeu dizendo que é ela quem é inaceitável, porque não se importa se o Irã tem armas nucleares e explodiria a Itália em 2 minutos se tivesse oportunidade. E é impressionante como a Meloni, uma pessoa de extrema direita, tem mais coragem e entende mais de nacionalismo que toda a extrema-direita latino-americana. E o Trump ficou tão puto com o Papa que postou uma imagem de Jesus. Mas o Jesus era ele, o Trump. Tá de sacanagem. Aí pegou mal pra caralho. É óbvio! E o Trump apagou a postagem, o que é algo bem raro de acontecer. Aí o rapaz me tem a pachorra de dizer que não era Jesus. Pô, brincadeira. Era um médico. Porra, vai tomar no cu, porra! Era pra ser eu como médico ajudando as pessoas. Eu realmente ajudo, eu ajudo muito. Vocês estão de brincadeira! Bom, provavelmente vocês já viram essa imagem. A explicação do Trump não faz qualquer sentido, até que a porta-voz dele disse isso aqui, ó. A publicação do presidente Trump no Truth Social, na qual ele aparece como Jesus, era uma imagem manipulada. Tá, mas é um pouquinho menos pior do que parece. Porque em inglês, uma das formas de falar de uma imagem manipulada é doctored image. E uma das formas de se referir a um médico é doctor. E a gente não duvida nada que alguém falou isso pro Trump, e tem muita gente boa por aí dizendo que ele tá sofrendo um processo de demência. Aí ele entendeu que era pra dizer que ele era médico. Se vocês viram a imagem, ele tá com a mão na testa de uma pessoa que esquisitamente parece muito o Epstein. E pra terminar, o inacreditável secretário da... simplesmente recitou um trecho do Pulp Fiction como se fosse um versículo bíblico. E não precisa nem traduzir. Ezekiel
25:17. Ezekiel 25:17. The path of the downed aviator The path of the righteous man is beset on all sides is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. And I will strike down upon thee with And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my call sign And you will know my name is Sandy One is the Lord when I lay my vengeance when I lay my vengeance upon thee. and amen. Maravilhoso, né, gente? E é com esse grande show de religiosidade lisérgica da extrema-direita que a gente fecha esse episódio. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de René Kivitz, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Diogo Defante, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Esse Menino, Igor Guimarães, Podpah, Metrópolis, Bola de Fogo, Rede Globo, ICL Notícias, Congresso em Foco, Michel Teló, João Carvalho, Pânico, Auriverde Brasil, Rodrigo Constantino, Belo, SBT News, Chaves, Thiago Rodrigo, Bruno Aleixo, Samira Close, Ed Mota, Paulo Figueiredo Show, Super Combo, Revista Timeline, Fundo de Quintal, Vanilla Ice, TV Justiça, O Antagonista Fantástico, Beatles, Poder 360, Jorge Benjor, Alexandre Frota, Domingão do Faustão, Rádio CBN, Jovem Pan, CNN Brasil, Netinho, O Assunto, Chique, Adoniran Barbosa, Um Príncipe Nova York, Os Travessos, Fala MR, Falha de Cobertura, Terra Brasil, AFP Português, Headquarters, C-SPAN, Vivi Moreira, Coisa Nossa, CBS News, Pod Trash, Fox News, Samuel Mariano, Said Bamba, Infomoney, Os Donos da Bola, TV Câmara, EJN, Luciano Miguel, Brasil Urgente, Colin Rugg, New York Post, Bahia Cast, Midcast, Amanda Magalhães, Esquerda Sexy, Band Jornalismo, TV 247, TV Brasil, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, TV Senado, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir a Ana Raíssa do Midcast. Já vou começar de novo a relembrar. Vão votar, não adianta usar adesivo, não adianta usar bottom, não adianta postar em rede social se você não sair da sua casa no domingo e ir fazer o tililili na urna. A gente começou a falar disso, já começou o ano falando disso, eu falei disso aqui na eleição passada, em outros anos, sei lá, o caralho a 4. A esquerda proporcionalmente vota muito pouco. Ah, mas eu mudei de estado. Sim, querida, ou a democracia já pensou nisso. Ah, mas eu não moro no Brasil. Já pensamos nisso também, porque nós estamos em 2026, ao contrário de outros lugares por aí que estão em 1901. Então a gente tem tecnologia e capacidade de votar. Não é difícil, não é burocrático, não. Você mudou de estado. Ah, mas eu não queria transferir meu título porque eu vou ficar pouco tempo. Transfira seu título. Transfira o seu título. Vá votar. Você que não precisa transferir seu título, saia de casa para votar. Ah, eu vou votar no fim do dia. Vote de manhã. No fim do dia você não vai. Depois que bater o banzo, depois do almoço, você não vai. Então, assim, vamos votar. A gente precisa sair de casa para votar. Porque a extrema-direita, eles vão fazer o quê? Eles vão levar a avó adoentada em cadeira de roda, igual a gente viu um monte de denúncia de pessoas que não estavam em condição de votar e que foram levadas para votar com camisa do Brasil, caralho. Né? Então, a gente não precisa apelar para a imoralidade, mas a gente precisa apelar para o não estar ganho.
Acabou? Não. E bora ouvir mais uma montagem maravilhosa da Amanda Magalhães. A gente quer mudar esse modelo de escala de trabalho, para que o trabalhador não tenha sua vida roubada por esses grandes capitalistas bilionários que lucram, bilionários, 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 escala 6x1 não dá. Não aceitarei e não tolerarei. Digo mais, não aceitaremos e não toleraremos. Digo mais, não aceitarei e não tolerarei. Digo mais, não aceitaremos e não toleraremos. Então quer dizer, a pessoa vive pra trabalhar, não vive pra viver. Então quer dizer, a pessoa vive pra trabalhar, não vive pra viver. Lucram, bilionários, lucram. Fazer as pessoas trabalharem 6 dias pra conseguirem folgar um, e a pessoa não vive, e a pessoa tem que abandonar a família, os filhos, a escola. Que modelo de trabalho exploratório é esse que nós temos ainda hoje no Brasil? Acabou? Não. Não viu. Se as eleições fossem hoje, você votaria em quem? Lula. Lula? Sim. Por que você não votaria no Flávio Porque a Bolsonaro? direita não faz nada pro pobre, e o pobre de direita é uma vergonha. A direita não representa vocês? Não, em nada. Essa família Bolsonaro, o que ela é pra você? Um bando de bosta. Bolsonaro não serve nem pra ser presidiário. Se caga, se mija, cai da cama, soluça. Lula ficou preso, você viu essas palhaçadas? Você não viu. Bolsonaro nem pra ser presidiário ele serve, só pra falar abobrinha. Ele acabou saindo da prisão porque estava soluçando. Cagando, se mijando, caindo da cama, quebrando chifre. O Lula passou quase 2 anos preso. Ninguém via essas baixarias. Meu Uber chegou, moço. Tchau, moça. Tchau. Posso postar esse vídeo? É isso aí, pessoal. Como você viu, não serve nem pra ficar internado. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma. Relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.